Oi, pessoal, estamos começando mais um WW especial, evidentemente, sempre provocando a cabeça de vocês. Os culpados da crise fiscal. Vou deixar uma pegadinha para vocês, a resposta é ruim à beça. Mas vamos lá, vamos esperar primeiro o que tem a dizer os nossos três convidados que se dispuseram a discutir essa questão. Culpado da crise fiscal. Eu começo a apresentação deles por Marcos Mendes, ele está remoto lá de Brasília. Marcos, muito obrigado pela disposição de fazer parte do programa. Marcos Mendes é economista, pesquisador associado do INSPER, é organizador do livro Para Não Esquecer, Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. Isso foi lançado em 2022. Outro título é do Marcos Mendes, Políticas Públicas Bem-Sucedidas, lições para promover o bem comum. Esse foi lançado agora no final de 2024. Marcos, mais uma vez, obrigado. Comigo, minha colega, Thaís Herédia, minha colega do WW, analista de economia da CNN. Thaís, obrigado. Você está trabalhando à beça, achou um tempo para o nosso WW especial. Obrigado mesmo. Obrigado. Terceiro lugar aqui no estúdio comigo, Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, muito obrigado igualmente pela disposição de vir aqui. Marcos Lisboa é economista, sócio da Gibraltar Consulting, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, foi também presidente do INSPER, é coautor do livro O Valor das Ideias, Debate em Tempos Turbulentos. Marcos Mendes, você e o seu xará, Marcos Lisboa, e a nossa querida Thaís têm se esmerado em tentar entender, e mais ainda, em ajudar a audiência a entender as razões de crises fiscais sucessivas. Então vai minha provocação. Do jeito que nós brasileiros somos, é melhor a gente se preocupar com outra coisa. Que a gente adora, como diz o Marcos Lisboa, uma meia entrada. A gente adora um privilégio fiscal. A gente adora ver o governo gastar, contanto que seja comigo. Então o problema somos nós. Bom, boa tarde, William, Thaís, Marcos. Bom, esse é um assunto que eu e o Lisboa já tratamos aí tem pelo menos uma década, né? E que na literatura ele já é antigo, ele já vem desde os anos 60. É o velho problema dos benefícios concentrados e custos socializados, né? A literatura mostra que sempre que você tem uma possibilidade de aprovar uma legislação que gera ganhos para um grupo específico e o custo é disperso para a sociedade toda, vai se formar um grupo de pressão para obter esse ganho. A grande questão é por que o Brasil é tão suscetível a isso, né? A sensação que a gente tem, e pelos números fiscais, as sucessivas crises fiscais, mostram que esse movimento é muito exacerbado na nossa sociedade. Existe uma conjectura que alguns cientistas políticos trabalham, eu trabalho também, de que isso é uma mistura do nosso sistema político eleitoral com o nosso federalismo, em que o poder local tem muita importância na formação política e na geração de suporte político. Então, o sistema eleitoral nosso basicamente induz os deputados a terem um comportamento individualista. O cara tem que concorrer não só com os adversários dos outros partidos, mas com os colegas de partido dele, que ele precisa ficar bem colocado na lista para ser eleito. Isso faz com que ele tenha que buscar financiar sua campanha individualmente e se torna presa fácil para lobbies que querem cooptar alguém dentro do Congresso, né? E a questão do federalismo induz o parlamentar que quer continuar na vida política a querer levar recursos para a sua localidade, para os seus eleitores, e daí vem também essa busca por emendas parlamentares e outros tipos de transferência e uma deterioração, desequilíbrio do nosso federalismo, refletido, por exemplo, nas sucessivas renegociações de dívidas estaduais. Então, esse é um problema grave, difícil, que está entranhado na nossa história política e que, com o tempo, ele vai gerando uma piora, né? A situação vai se deteriorando, tanto em termos fiscais quanto em termos de organização institucional. Tem bastante coisa para a gente colocar, Marcos. Eu sabia, quem começou a nos assistir agora pensou que esse era um programa de economia. Na verdade, é quase um programa de antropologia cultural. Multidisciplinar, o WW especial de hoje, Thaís. Você foi apresentada como analista de economia, mas você é uma jornalista completa. E, sobretudo, nas análises, aí vai uma pergunta mais pessoal para você, Thaís, de colega para colega.
A gente não consegue se libertar da crise fiscal no noticiário do dia a dia. Inclusive, o programa que fazemos juntos todo dia, várias vezes a gente já fez uma brincadeira com o público, dizendo, eu vou pedir desculpas, mas vou ter que falar de novo do problema fiscal. Dada a amplitude do raciocínio do Marcos Mendes, você como jornalista profissional, quando você olha para esse tema, você está deixando de lado agora, você, Thaís Herédia, jornalista, minha colega, de olhar diretamente a questão pelo lado econômico, indo cada vez mais para essas questões que o Marcos levantou, que são muito abrangentes, inclusive do ponto de vista histórico. William, essa característica quase cultural, ela está ficando muito óbvia. E eu tendo a achar que tem uma falha de educação aí, né? Da noção, uma educação financeira básica, uma educação econômica básica nas escolas, para que a gente cresça, para que os brasileirinhos cresçam tendo alguma noção de como é a distribuição de recursos, de como é que um país funciona minimamente. Então, essa é a primeira colocação, que isso aí deriva de sociologia, misturado com antropologia e por aí vai. Agora, são mais de 20 anos cobrindo economia e eu vejo alguma mudança aqui, que é uma mudança importante. Há 10 anos, era chato falar de política fiscal e já era o nosso principal problema. Não tinha espaço para falar de política fiscal. A própria imprensa não estava preparada para isso. Todos nós que cobrimos isso, e eu acho que os Marcos aqui devem perceber isso, porque passaram a ser muito mais acessados do que há 10 anos, quando a crise fiscal já era o nosso principal problema. Eu acho que a imprensa sempre teve muita facilidade, e a sociedade, em resposta, sempre teve muita facilidade de se engajar nos temas monetários, no tema cambial, né? Porque são coisas que estão muito mais próximas. Mas, apesar da gente ter feito essa aproximação do debate sobre a política fiscal, está muito mais perto de nós hoje, muito mais abrangente, tanto que a gente trata dele todos os dias. Continua sendo um tema chato, continua sendo mais do que chato, um tema distante. A minha percepção é que as pessoas passaram a compreender o que está acontecendo, mas não fazem a menor ideia de como reverter. Não conseguem saber se precisam do Congresso, se precisam do setor privado, se só dependem do governo. E aí a culpa é de quem? Eu acho que ninguém consegue entender de quem é a culpa pela crise fiscal que a gente atravessa. Marcos Lisboa, quaisquer que sejam as razões mais longínquas no tempo, mais próximas, está de pé algo que o Marcos Mendes acabou de colocar também a Thaís, é um reflexo do agravamento da crise. O fato de a gente não conseguir praticamente se ocupar de outra coisa como jornalistas profissionais. A gente não quer chatear a audiência, ao contrário, a gente quer agradar a audiência. E a gente é obrigado a colocar isso toda noite. Agora, o Marcos Mendes diz, é uma situação que está se agravando. Ela está se agravando, Marcos Lisboa, por condições, eu vou usar estruturais, eu sei que a palavra é surrada, mas não encontrei outra aqui, que vão levando a gente para o encontro com a verdade? Pressão por benefícios, por meias entradas, por subsídio, né? Por o William paga uma alíquota de imposto, mas eu quero pagar uma menor, isso tem em todo lugar do mundo, isso é o normal, né? Esses lobbies organizados, a tentativa. Eu acho que a questão é por que no Brasil isso é tão mais forte do que em outros países, quando a gente olha indicadores, por exemplo, as distorções da tributação, os regimes especiais, você olha o comércio exterior, né? O volume de emendas parlamentares. Você vai buscando o volume de crédito direcionado, que é um crédito com taxa de juros subsidiados e as proteções regionais. Você vai pegando uma série de indicadores, você olha e fala assim, olha, o Brasil destoa. Por que no Brasil esses lobbies, que são disseminados, vai do motorista de táxi ao grande proprietário de terras, à grande indústria, ao prestador de serviços. Cada um tem lá o seu benefício particular. Por que isso no Brasil, primeiro, é tão disseminado? Como é que isso acontece? E aí eu acho que vai para além da cultura, né? Você tem a gente em economia, esse é um tema da economia há muito tempo. A gente não consegue separar os fatores, mas o que vem em conjunto é um certo conjunto de instituições que favorecem determinadas atitudes.
as crenças dos agentes que, se tomarem essas atitudes, serão recompensados, eles tomam e são. Quer dizer, em outros países, a estrutura do governo ela tem uma blindagem institucional muito forte contra grupos de interesse. Esse é um tema, por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX, as distorções tributárias, tarifárias, nepotismo, corrupção, grandes monopólios que mandavam em governos, era tema usual. E teve todo um processo institucional para fazer lei antitrust, para leis anti-nepotismo. A jurisprudência foi alterada nos Estados Unidos, foram sendo criadas agências de estados. Né? O Scalia, que foi juiz da Suprema Corte americana, ele falava: o segredo da democracia americana é a construção do governo. E essa construção em que você tira poder dos governos. Muito das emendas constitucionais americanas, que agora as pessoas estão discutindo com a eleição do Trump, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Não pode limitar a liberdade de expressão, não pode fazer. E uma série de procedimentos históricos de jurisprudência que, por exemplo, limita também o judiciário, a maneira como ele atua. Aprovar uma emenda constitucional nos Estados Unidos é um pesadelo. Se prepare, eu acho muito difícil que a gente venha a ver nas nossas vidas uma nova emenda constitucional ser aprovada, dadas as regras que existem. E essas práticas institucionais, elas se disseminaram no mundo desenvolvido em vários países emergentes. Agências reguladoras independentes, mandatos claros porque a agência pode, porque o executivo pode, limitações e protocolos muito claros de como é que você aprova uma emenda constitucional, como é que você aprova uma lei, restrições a quanto o executivo pode fazer. Teve todo um esforço de construção institucional exatamente para prevenir a capacidade de captura do Estado por grupo de interesses. No nosso caso, a gente ameaçou fazer isso nos anos 90, nos anos Fernando Henrique, na última década e meia, a gente fragilizou muito os anticorpos contra os grupos de pressão e eles cresceram. Bom, você vai bem longe no tempo. Quer dizer, claro, é fascinante, a gente vai ter que ler os federalistas, a gente vai ter que ler a Revolução Americana para entender o espírito que leva a limitar o poder. A gente vai ter que ver a briga deles com o rei da Inglaterra para entender por que isso estava tão na cabeça deles. Mas eu quero vir para um outro ponto que você levantou, que me parece grave, e que vocês dois, Marcos, e a Thaís muito na análise dela também, tanto é que a gente chama ela de brincadeira no programa de musa da institucionalidade, que vocês dois levantam nos seus textos, que é o que você acabou de ressaltar. A ideia de que na construção do sistema de governo há mecanismos que impeçam que a gastança saia de controle. A gente tem um sistema de governo hoje no Brasil, Marcos Mendes, que a gente vê o ministro Flávio Dino pela caneta tentando refazer, que se caracteriza hoje por uma distorção muito forte. A gente tem as puxadas do legislativo, puxada muito mais, o legislativo se assenhorou de prerrogativas de alocação de recursos via orçamento público, que era do executivo. A gente tem o judiciário hoje quase como, o pessoal já fala num sistema pentacameral, nós temos 4 instâncias. O agravamento da questão fiscal está relacionado diretamente, então, a um executivo débil, a um legislativo voraz e um judiciário que virou uma instância política? Aí a gente tem que, mais uma vez, voltar no tempo e olhar as condições institucionais. Os países da América Latina, em geral, têm uma característica diferente dos demais países, que é ter um sistema presidencialista com um legislativo eleito por voto proporcional. Em geral, quando você tem presidencialismo, como nos Estados Unidos, o legislativo é eleito por voto majoritário, né? Em geral, distrital. O cara vai lá, tem um determinado distrito, tem um candidato de um partido de outro, ganha o que tiver mais votos, né? E nos regimes parlamentaristas, a votação para o legislativo é proporcional, como aqui no Brasil. O que isso propicia? Você acaba tendo presidentes da República eleitos sistematicamente com minorias no Congresso, tá? E aí você tem que passar para o chamado famoso presidencialismo de coalizão. Depois de eleito, o presidente tem que juntar aqueles parlamentares, aqueles partidos que foram eleitos,
para tentar formar uma maioria. O que você construiu na Constituição de 88 foi um sistema que permitia o presidente da República ter poder de comandar a agenda legislativa por alguns instrumentos. Por exemplo, as medidas provisórias, em que, se você lembra bem, lá no começo elas podiam ser reeditadas quantas vezes quisessem, praticamente não eram colocadas a voto. Então, a medida provisória era quase que um decreto-lei, né? Você tinha foi dado ao presidente da República também o poder de veto, e até 2013 o Congresso não derrubava vetos do presidente da República. E as emendas parlamentares eram usadas ali como moeda de troca. Esses instrumentos foram se enfraquecendo, né? As medidas provisórias foram sofrendo seguidas restrições. Hoje, é uma minoria o número de medidas provisórias que viram lei. Elas vencem, elas são derrubadas, elas são rejeitadas. O Congresso criou uma metodologia de derrubar vetos com muita facilidade, né? E as emendas foram se tornando obrigatórias. Isso significa que você colocou areia no mecanismo de funcionamento do presidencialismo de coalizão e enfraqueceu o Poder Executivo. Ao mesmo tempo, houve um processo de fragmentação dos partidos. Nos primeiros anos de pós-constituinte, você tinha MDB, PFL, PSDB, você fazia ali uma maioria e tudo bem. Hoje você tem meia dúzia, 10 partidos médios e nenhum partido grande, então fica mais difícil formar maioria. E trazendo um pouco para a conjuntura, você tem no governo um partido como o PT que é reconhecidamente avesso a efetivamente distribuir poder, né? Ele distribui as franjas do poder, mas ele não divide, ele não consegue fazer governo de coalizão. Isso cria uma situação que fica muito difícil tocar uma agenda junto ao Legislativo. E parece que o recurso que o governo usou recentemente é judicializar, tentar passar algumas pautas via STF, né? O que aumenta aí uma confusão, criando um enrosco institucional que vai ficar um pouco difícil de você desmontar daqui para frente. E isso no momento em que a gente precisa conseguir isso. Thaís, eu vou passar a palavra para você, mas para não cortar teu raciocínio, aqui é bem diferente do programa diário que a gente está com... Claro. Eu fico amolando a paciência de vocês lá na bancária, dizendo, olha o tempo, porque a gente pode ter o tempo psicológico para o raciocínio. Eu vou para o intervalo e retomo contigo. Daqui um instantinho, pessoal, é rápido, até já. WW Especial, voltando no intervalo, brutalmente resumindo o que o Marcos deixou parado no final do último segmento, Thaís. Exatamente quando a gente precisa se articular de alguma forma para enfrentar uma crise fiscal iminente, do jeito que as coisas estão andando, isso ficou mais difícil? Ficou, e eu quero acrescentar um elemento aqui dessa nova configuração de distribuição de poder, que é a questão do ônus e do bônus sobre a condução da política fiscal, porque até 2015, o ônus e o bônus da política fiscal ficavam concentrados no poder executivo. O poder legislativo era meio que refém, e nessa configuração do presidencialismo de coalizão, era meio refém do governo na liberação e na distribuição desses recursos. Quando, a partir de 2015, com o aumento das emendas, esse poder de distribuição e de alocação foi passando para o Congresso Nacional, e hoje do tamanho que ficou, esse equilíbrio entre o ônus e o bônus, ele se distorceu completamente, porque o governo, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, não consegue imputar responsabilidade pelo deputado ou pelo senador que se apropriaram hoje do recurso e fazem essa distribuição que é difusa, que é pouco concentrada, que é pouco transparente, não é rastreável, não faz sentido do ponto de vista da política pública como um todo. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito, assim, como é que... Porque, mesmo com todas as falhas institucionais aqui, eu concordo com o Marcos, o governo Fernando Henrique, talvez um dos maiores legados que ele deixou foi a institucionalidade da governança pública no Brasil, que foi uma coisa que se espalhou, inclusive, por outros estados, mas
infelizmente, se perdeu muito ao longo do caminho de meados dos anos 2000 para cá. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, que é essa distribuição entre o ônus e o bônus da política fiscal. Hoje, o debate da política fiscal, e o que a gente está fazendo aqui um pouco é tratar sobre os culpados, há uma concentração da percepção da sociedade de que a culpa é do governo federal, é do Poder Executivo, porque ele é, historicamente, quem carrega essa responsabilidade. Como é que a gente distribui essa responsabilidade hoje para os grupos de interesse que sempre estiveram presentes, mas especialmente para o Legislativo? Será que é o STF que vai fazer isso? Marcos Lisboa, a gente realmente está numa situação complicada. Vocês, economistas, por exemplo, nós jornalistas também, a gente vem com certa insistência, dizendo isto é uma rota insustentável. Nós estamos indo para uma questão fiscal que pode provocar uma grave crise política. Agora, a pergunta é a seguinte: da maneira como hoje está funcionando, não funcionando, na verdade, o nosso sistema de governo, em função de tudo isso que vocês mencionaram, os agentes sequer conseguem identificar a gravidade da crise? Se poderia imaginar, por hipótese, que se eles tivessem uma consciência clara do que está em jogo, encontrariam alguma forma de tratar da questão? William, vamos voltar 15 anos atrás, né? Tinha euforia, o governo gastando a beça, muito suscetível a grupos de pressão, dando subsídio para a indústria naval, para a Sete Brasil, projeto aqui, projeto acolá, todos felizes, né? Ganhando dinheiro às custas do Estado. Os dados de produtividade, os temas mais chatos, não mostravam ganhos, né? Tinha um problema fiscal sendo construído, né? Procurou se alertar, fim de 2012, começo de 2013, que vinha uma grave crise. Mas as pessoas falavam, não, mas o emprego está bom, a atividade está bem, não, estou exagerando aqui. Quando veio a crise, ela foi grande, né? Então, esse é um lado da história. Segundo, é claro que o Executivo tem uma responsabilidade imensa nessa crise, que está se construindo, está sendo construída. A boa notícia é que ela não chegou ainda, dá para evitar, mas tem que mudar a rota. Agora, o governo começou com um gasto, aquela PEC da transição, volta das vinculações, uma grande distribuição de subsídios e volta de indexações que tornam o arcabouço fiscal inconsistente. Eu e o Marcos alertamos isso na semana que ele foi lançado. Olha, vão ter que rever já, tá? Porque não para de pé. E, como o Marcos mencionou, são os trabalhos do Carlos Pereira, do Marcos Mello, de muito tempo, com muito dado, né? O PT, de fato, tem uma dificuldade de montar uma agenda de coalizão. Fala, olha, eu ganhei a eleição presidencial, no Congresso não tenho maioria, temos que fazer alianças e governar e construir uma maioria sólida, né? Isso dificulta. Só como provocação aqui, eu sei que pergunta que começa com C não tem resposta, mas supondo, no que vocês descrevem, que é a situação atual, que o PT compartilhasse o poder, haveria a possibilidade da gente ter políticas fiscais realmente necessárias, o tal cavalo de pau, ou não? Porque, no fundo, todos estão interessados nisso que você acabou de descrever. Todo mundo feliz, gastando a beça e cada um ganhando o seu. Em parte, o governo Temer conseguiu. Foi muito difícil. Eu acho que teve uma conjunção de fatores, não foi só uma estratégia de fazer um presidencialismo de coalizão. Eu acho que teve circunstâncias muito particulares ali do Legislativo que ajudaram nisso, mas enfim. Claro, veio de uma crise brutal. E tinha uma crise brutal, né? Certamente haveria espaço para fazer algo diferente. Mas, William, acho que a gente tem que dar um passo atrás. Okay. A gente tem um problema institucional. Não adianta falar para as pessoas se comportem. Olha, industriais, parem de ficar pedindo subsídio. Pessoal aqui, profissionais liberais, médicos, economistas, advogados, vocês têm que pagar imposto como o resto da sociedade. Jornalista nessa lista. Pode, jornalista também. A gente é beneficiado pela desoneração da Folha e boa parte dos jornalistas profissionais hoje, em determinada camada, são PJs. Tem registros tribunais especiais. É uma festa. E isso tem dois problemas. Tem a questão fiscal, que é mais óbvia agora, mas tem um problema que isso ajuda o país a crescer pouco. Essa é uma agenda que leva, que os economistas chamam de baixo crescimento da produtividade. A gente não cresce pouco há 50 anos à toa. O Brasil está empobrecendo em relação ao resto do mundo. Tivemos aí 3 anos melhores, saímos da pandemia melhor do que esperava, o fim do governo Bolsonaro foi melhor e continuou neste governo. Para variar, você olha os dados, olha, nada muito diferente do que no último meio século. Alguns anos bons, não espetaculares, depois quando vem a crise era grave,
não vamos repetir o erro. Agora eu quero dar um passo atrás. Aqui não tem esquerda-direita, não tem governo A, governo B. Esse é um tema do país. Você pega essa agenda de subsídios e proteções, as votações, eu e o Marcos levantamos várias votações, fizemos artigos sobre isso. Esquerda e direita votam juntos. Essa é uma agenda que eu chamo de ecumênica. Né? Essa coisa do lobby, da meia entrada, do benefício, do favor, vamos fazer o negócio do gás, vamos fazer isso, vamos dar um dinheirinho para cá, para lá, isso está entranhado. A gente criou regras do jogo em que você fazer lobby, né, é bem sucedido, com frequência, você consegue seu subsídio, táxi não quer pagar imposto. Por que táxi não paga imposto? Não paga imposto. Mas Uber não paga? Paga, mas cada um vai ter na sua meia entrada, né? E isso se disseminou. E também com a falta, o rompimento dos controles das limitações dos poderes, aquele check and balance, né, até onde o judiciário vai. Por exemplo, o judiciário nos outros países respeita decisões das agências administrativas. Isso é boa prática. Na Inglaterra, na França, na Alemanha, tem agência de Estado com mandato, aí a agência toma decisão, alguém recua. É raríssimo o judiciário entrar. Ele vai respeitar, o judiciário vai respeitar as agências. Ele não é o senhor da razão, ele é servo da lei. Né? Ele tem que ver se a lei foi cumprida. O legislativo tem protocolos. Como é que você aprova a emenda constitucional? William, como a gente olha, quando a gente analisa a maneira como as leis e emendas constitucionais têm sido aprovadas no Brasil nos últimos anos, dane-se os protocolos. Né? Todo esse freio e contrapeso para equilibrar os poderes e evitar a captura e garantir que a agenda seja publicamente, transparentemente, democraticamente discutida, deliberada, se fragilizou muito no Brasil. Olha os gastos do judiciário. Quer dizer, para qualquer lado que a gente olha, os exemplos do descontrole são muito preocupantes. Eu queria fazer uma analogia, Marcos Mendes, com... até eu estava escrevendo no Estadão na semana passada, lembrando de livros que eu li que me influenciaram para tentar entender como é que quem toma decisões políticas toma essas decisões políticas. E aí a gente vem quilômetros de prateleira de livros tentando entender isso. Às vezes está evidente que aquela decisão que vai ser tomada vai carregar o agente político e o grupo político dele para o beleléu, para o desastre. E ele vai lá e toma aquela decisão. E um dos livros que mais me impressionaram era a tentativa de entender se em 1914 ninguém queria a Primeira Guerra Mundial, por que todos caíram na Primeira Guerra Mundial? E aí tem um escritor inglês, o Christopher Clark, que escreveu um livro, está traduzido em português, chamado Os Sonâmbulos, que é uma descrição fascinante de como ninguém quer que aconteça aquilo, mas vão tropeçando para dentro daquilo, porque não enxergam o conjunto do problema, porque cada um está muito preocupado com o seu, e por analogia, se a gente olhar a situação fiscal para a qual nós estamos caminhando, dá para chamar isso de sonambulismo? Bom, vamos lá. Talvez até respondendo a sua pergunta anterior, né? Basta dividir poder, o PT dividir poder, que foi tudo entrar no eixo? Não. É uma condição necessária, mas não suficiente, né? Você precisa dividir poder para ter capacidade de aprovar uma agenda no Congresso. Mas qual é a agenda que se quer aprovar no Congresso? O PT, claramente, é um partido que gosta de expansão fiscal. Ele acredita que expansão fiscal faz bem, faz a economia crescer, ele acredita que tem que subsidiar a indústria naval, ele acredita que tem que dar crédito subsidiado do BNDES, ele acredita em proteção, em política industrial, política de comércio exterior protecionista. Então, não adianta você dividir poder e ir para o Congresso com uma agenda dessa, né? Agora, quando você não divide o poder, fica pior ainda, porque cada um tem a sua agenda, os dois lados querem gastar mais, mas cada um quer gastar do seu jeito, né? O Congresso quer gastar com emenda parlamentar, quer gastar com desoneração da folha, quer gastar com PERSE e etc., né? E o Executivo quer gastar com PAC, quer gastar com as suas políticas de Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e etc., né? Então, não é que você tem vários sonâmbulos sem saber o que estão fazendo, né?
o que você tem é um impasse na distribuição de poder, um impasse decisório e orientações de política econômica que, na minha forma de ver, são equivocadas, já geraram desastre no passado e tendem a gerar desastre novamente, que são o cerne da pauta do Executivo, né? Então, não é alguma coisa em que as pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Principalmente no Executivo, há uma crença de que estão fazendo a política certa. Você vê, algumas políticas do Ministério da Fazenda são elogiáveis, né? Eu estava lá no governo Temer, algumas delas eu tentei, como, por exemplo, acabar com a desoneração da folha, tributar fundos exclusivos, acabar com o regime especial da indústria química. Fomos derrotados, total ou parcialmente, em várias dessas, né? Acabar com o subsídio a refrigerante na Zona Franca de Manaus. Acho que o Brasil é o único país que subsidia a Coca-Cola no mundo, né? É uma agenda parecida com o que eles estão tentando agora, mas o governo do PT está tentando acabar com esses benefícios, por quê? Porque ele quer criar os seus. Ao mesmo tempo, ele está dando depreciação acelerada para a indústria naval e para os outros setores, subsídios dentro do programa Indústria Brasil, etc. e tal. Então, há uma diferença de cada um que é o seu gasto, né? E juntando todas essas dificuldades institucionais e de governança que nós temos, a chance da gente ir para a beira do precipício é grande. O Brasil até hoje chegou na beira do precipício e deu um passinho atrás, né? E a outra boa notícia é que quando você tem uma crise, como teve a crise de 14 e 16, e muda a orientação de política econômica, aparentemente as coisas voltam rápido, né? Lá em 2016, o Banco Central conseguiu trazer rápido a inflação para baixo, o dólar voltou rapidamente, o déficit foi diminuído, a taxa de juros real caiu, com a mudança, quase imediatamente, com a mudança de política econômica. Então, a gente tem essa chance de, se conseguir fazer uma orientação adequada de política econômica, de entrar nos eixos novamente, fazer um programa que tente recuperar essa trajetória fiscal que está bem preocupante. Marcos, a gente tem um problema sério nisso que você acabou de dizer, que é qual o preço que se paga para chegar na beira do abismo, olhar para lá e falar, opa, deixa eu dar uma recuada. Thaís, eu vou para o intervalo, volto contigo, tá? Pessoal, é rápido o nosso break. Até já. WW Especial, tá voltando no intervalo, Thaís. Qual o preço que a gente está pagando para ficar pertinho da beira do abismo e dizer, opa, melhor não pular? Inflação, né? Acho que esse é o preço que está aparecendo mais rápido e que talvez seja uma boa provocação, apesar de ser um problema nefasto, pode ser uma boa provocação que vai fazer o governo se mexer, mas tem um ponto aqui que os dois trouxeram, né? Que é a gente tentar identificar o pecado original. Dá para voltar 100 anos, né, Marcos? A gente vai escolher e encontrar vários pecados originais, mas com a crise de agora, é bom a gente encontrar o pecado original de agora, e é a PEC da transição. Então, misturando o diagnóstico de que a PEC da transição foi o pecado original deste governo, se junta com essa crença que é quase, que se mistura com uma teimosia, que não admite erros, né? O PT até hoje não admite o que fez no governo de Dilma Rousseff, né? Até hoje ele chama de golpe. Porque o golpe é sobre a questão política, né? Não admite o erro econômico que provocou, né? E a teimosia, ela é constante, ela está cada vez maior. Portanto, se a gente não consegue identificar o pecado original, se a teimosia e a crença de que essa fórmula sendo feita de novo e não interrompida pelo processo político, como eles acreditam que foi o que aconteceu em 2015 com o impeachment da Dilma, dessa vez vai dar certo, ignorando não só os problemas que a gente carrega em função da crise provocada lá, quer dizer, nós não superamos ainda o 2014, 15 e 16, talvez na atividade econômica sim, mas a que preço, a que custo, a que sustentabilidade que a economia vai continuar crescendo, mas com essa certeza de que os problemas de hoje
Não, e assim, a gente conversa com gente do governo, ministro e tudo, e eles não colocam o governo Dilma Rousseff na equação para identificar como é que o problema cresceu e chegou. Por exemplo, a dívida pública, como é que a dívida pública chegou e onde está agora. Então, essa dificuldade de reconhecer o pecado de origem, de reconhecer aquilo que deu errado, de continuar tentando o que já deu errado, em busca do reconhecimento do selo, né? O governo do PT quer o selo de que dessa vez tudo aquilo que ele quis fazer e que tiraram ele do poder vai dar certo agora. O custo disso no mundo de hoje, a gente hoje está vendo no primeiro momento como inflação, mais para frente eu não sei o que vai ser. A Thaís está seguindo um bocado o raciocínio do Marcos Mendes no último segmento do programa, antes do intervalo. Houve um momento na resposta dele em que ele disse: o PT não só não divide o governo, mas ele acredita numa série de fundamentos do que ele acha que deve ser a política econômica. Aí eu faço a provocação: acredita nas coisas erradas. Eu acho que tem uma crença que é difusa na sociedade, que essa é a maneira, né? Os representantes profissionais liberais não veem nada de mal em pedir para quem fatura 30 milhões de reais pagar menos imposto. O negócio vai lá e defende lá, não pagar imposto aqui, acolá, a indústria defende lá, enfim. Essa é uma crença meio generalizada. De novo, essa crença ela não é à toa, porque as regras do jogo nas instituições ratificam essas crenças. Isso é um equilíbrio de um jogo que nós temos, né? Aqui no Brasil. Mas eu queria dar uma visão um pouco diferente, okay, William, que não é a questão do precipício. O que eu acho é que o Brasil é um país de alta volatilidade. O Brasil é o país do susto. É meio maníaco-depressivo. Né? Agora está tudo ótimo. Dessa vez o Brasil vai decolar. Olha só quando. Aí de repente toma um susto e aí tem uma crise muito grande. E agora o câmbio é abaixo de 5. Ih, caramba, o câmbio é acima de 6. O Brasil não vai ter jeito. E o câmbio cai, agora vai. Nós estamos em qual fase agora? Só mas essa é a fase do Brasil no divã. Essa é a fase do Brasil. Quer dizer, da maneira como a gente tem fragilidade das regras do jogo, da maneira como a gente não consegue organizar as instituições, por exemplo, investimento em infraestrutura, que é tão importante para o crescimento do país, estradas, portos, energia. A gente não consegue ter regras arrumadas. Tem regra, aí muda o governo, aí muda a regra, aí o judiciário tem uma decisão, aí volta para cá, aí o que foi decidido e prometido não é cumprido. Como é que você investe a longo prazo num país com tamanha volatilidade? E isso aparece na volatilidade do câmbio, que machuca os negócios, na volatilidade dos juros, agora acima de 15, aí depois cai, aí volta, a inflação é um problema, deixa de ser um problema. Quer dizer, então primeiro, e as regras mudam, e não é só uma mudança de lei. Para quem está no mundo dos negócios, as regras mudam cotidianamente. E é muito difícil para as empresas se prepararem para isso. Eu tenho falado isso com o setor privado. Eu falo assim, olha, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil é um país que gestão de risco e gestão de capital é muito mais complicado do que em outros países. Mas isso leva a essa ciclotimia de momentos bons e ruins. Agora, numa nota mais de otimismo, a gente tem ótimas histórias no Brasil. A gente tem histórias no Brasil de muito sucesso. De novo, vamos esquecer esquerda, direita, porque em geral não tem a ver nem com essas ideologias, né? Nem com os extremos. E nem é mercado ou Estado. Políticas públicas bem desenhadas, que ajudam o desenvolvimento de conhecimento, capital humano, como chamam os economistas, novas tecnologias, em conjunto com o empreendedorismo privado e que amadurecem com muito sucesso. O agronegócio brasileiro é uma história de tecnologia, é uma história de ganhos de produtividade impressionante. Durante 50 anos, o Brasil não se tornou a potência agrícola, o Brasil não era a potência agrícola. Ele se tornou a potência agrícola com investimento em tecnologia. A gente tem ciência da computação em várias regiões do país, tem no Recife, tem no sul do país. A gente tem a medicina da USP. O Brasil tem histórias incríveis de muito sucesso em desenvolver a economia. Isso passa por políticas públicas adequadas, com empreendedorismo do setor privado e previsibilidade das regras a longo prazo. Né? Ou tem seja, o caminho. É o que se fez em outros lugares, não tem segredo algum isso aí.
vamos fazer isso mais. E também no que se refere à política pública mais comezinha. Não é possível a gente continuar fracassando tanto em educação pública no Brasil. Ou segurança. Como é que a gente não consegue ter um debate arrumado, tirando esses polos extremos, e falar assim, olha, como é que os países que tinham muita violência resolveram? Como é que Medellín fez na Colômbia? Como é que foi o processo? Como é que é a gestão da polícia? Ou como é que países conseguiram um tamanho salto no aprendizado das crianças, como Finlândia, Singapura, Coreia? Quais foram as boas práticas que esses países adotaram que deram tão certo? Vamos copiar o que deu certo e adotar aqui no Brasil? Deixa eu fazer o seguinte, nós estamos chegando ao final do tempo do nosso slot de televisão. Eu já queria inicialmente agradecer ao Marcos Mendes, a você, minha querida colega Thaís, ao Marcos Lisboa, a disposição de ter participado até aqui da nossa parte de televisão, mas o programa continua. Muito obrigado a vocês, obrigado a quem até aqui esteve conosco na televisão, na TV fechada, mas a nossa conversa agora é estendida. O WW Especial tem agora essa modalidade. Você pode acompanhar a continuação da nossa conversa, além da televisão. Basta apontar o seu celular para esse QR Code, está na tela, você vai ser direcionado à playlist WW no YouTube. Aí tem um truquinho, você precisa clicar no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo. Mesmo título da tarja que está aqui embaixo, porque a gente vai continuar a nossa conversa no streaming. Quem nos acompanhou até aqui pela televisão, meu obrigado. Nos vemos daqui a pouquinho no streaming, quem quiser seguir o nosso papo. Até já. WW prosseguindo agora o nosso quarto tempo. Marcos Mendes, eu não vou resumir o programa inteiro agora, nem vou tentar fazer isso, seria uma injustiça enorme com o que vocês disseram. Mas se por aquilo que foi dito aqui, nesses 3 segmentos iniciais, a gente está caminhando para uma situação que você mesmo descreveu, Marcos Mendes, anteriormente, como uma situação próxima, ou na qual já se vislumbra um abismo por conta de crise fiscal, com que rapidez nós estamos caminhando para a beira disso? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque se você está no mercado financeiro, com uma taxa de juros que se paga hoje aqui no Brasil de 7%, 8%, você quer ganhar essa taxa de juros até o último momento, né? Mas pode ser que você fique mais tempo e sofra um calote, sofra uma perda, né? Então, não dá para precisar isso, porque as crises fiscais são abruptas, né? Em 2013 estava tudo bem, a economia crescendo 3% ao ano, o governo dizendo que estava tudo bem. Em 2014, nós, segundo semestre de 2014, entramos numa recessão brutal, né? Então, você olhando os números de PIB, do carrego estatístico do PIB, a exportação de petróleo, a exportação de soja, dá para segurar. O PIB do ano que vem vai ser um pouco mais fraco do que o desse ano. Agora, a gente não sabe para onde vai a inflação, tá? A gente não sabe até onde o Banco Central vai conseguir resistir nessa política de tentar compensar a política fiscal, aumentando a taxa Selic. Cada vez mais a política fiscal vai gerando custo para a dívida pública mais alta e sendo menos efetiva no controle da inflação, por vários mecanismos que não cabe aqui descrever. Então, pode ser que chegue um momento em que persista uma pressão fiscal muito forte e o Banco Central joga a toalha, né? E deixa a inflação subir para sancionar esse problema, para sancionar o problema da dificuldade de pagar a dívida pública. Você tem a questão externa. O Brasil é altamente sensível a solavancos da economia internacional, porque nós somos exportadores de commodities. Cai preço de petróleo, cai preço de commodities, a gente se esborracha. Pode ser um início de crise também, né? O fato é que, não fazendo o dever de casa de deixar a economia arrumada, as contas arrumadas, você fica muito, muito vulnerável. Você fica ali, como eu costumo dizer, um barquinho de papel boiando no oceano. Deu uma marola no oceano, o barquinho vira. William, tem um ponto aqui, misturando aqui a análise com jornalismo, né? As informações que a gente tem desse começo de ano é de um desgaste político do governo e principalmente ali da equipe econômica.
de tentar convencer o presidente Lula e o Palácio do Planalto e as principais alianças políticas, aquelas fiéis ao governo, de continuar atuando na tentativa de melhoria do fiscal, né? Esse desgaste, e a informação que a gente tem é que, assim, não valendo milagre, não vai mais acontecer nada, né? Não tem nenhuma medida grande para vir, não tem nenhum novo pacote fiscal, a não ser que alguma coisa aconteça que acabe forçando o governo a tomar alguma decisão contra a sua vontade, inclusive colocando em risco a sua popularidade. Mas a informação que a gente tem é que o desgaste foi tamanho, né, que o desgaste político. O desgaste político foi tamanho e há uma exposição política muito forte diante de um Congresso Nacional também fortalecido, da dependência de um judiciário politicamente ativo, né, e que também não se sabe exatamente como é que essa fórmula pode ajudar ou não o governo, porque ela é inédita na configuração que ela está. Então, eu não sei o quanto, e aí vale mais para os economistas do que para mim, eu não sei o quanto a resistência que o Brasil criou nesses anos, inclusive de enfrentamento de crises tão agudas como a gente passou, convivendo com coisas que deram certo, como o Marcos Lisboa está colocando aqui, eu não sei o quanto isso assegura ao Brasil atravessar os próximos anos para talvez uma nova alternância de poder, que também não deveria ou não mereceria ser para o que vinha, por exemplo, do governo Bolsonaro, que também colocou a política fiscal em risco no Brasil, né? Fez coisas boas, mas também deixou uma trajetória fiscal ruim para o Brasil. Então, eu não sei o quanto que a resistência dessa economia que se fortaleceu de alguma forma, das políticas públicas que de algum jeito, de outro deram certo, de grandes setores da economia que conseguiram, como é a questão do agronegócio, que conseguiram se sobressair. Eu não sei o quanto isso protege o Brasil dessa velocidade para o que dá errado, para esse precipício ou não, mas para essa colisão que pode acontecer. A pergunta de $1 milhão é a dela. A pergunta da Thaís, pura e simplesmente, é o seguinte: por que o que é bacana e bom a gente não consegue ter como agenda nacional? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem histórias ótimas em educação. O caso do interior do Ceará é muito conhecido, né? Espírito Santo, Goiás. Por que a gente não consegue copiar as boas práticas de educação pública que deram tão certo, sobretudo no Fundamental 1, para outras regiões do país? De novo, resistências de grupos de pressão, né? E a gente faz política pública sem analisar a evidência, sem olhar os dados, né? O debate rapidamente vira nós contra eles. Você é liberal, essa palavra é proibido, ou você é desenvolvimentista, e entrar no detalhe da técnica, de saber, olha, qual é a evidência, como é que funcionou, como é que fez, né? Essa paciência. Deixa eu só fazer uma interrupção em causa própria. Nós fizemos um WW especial sobre esse tema, inspirado por você, por sinal. Então, fazer que nem o pessoal faz no mundo digital, tem na playlist. Quem quiser ir nos detalhes do que você acabou de dizer, temos um programa dedicado exclusivamente a isso, sobre políticas públicas que dão certo, que não dão certo e a avaliação delas. Deixa eu fechar o parênteses, causa própria, perdoe. Não, eu acho que é isso, quer dizer, a gente aprende pouco com a experiência. Quer dizer, quando eu comentei a questão das instituições nos países desenvolvidos e vários países emergentes, não é que você tem uma fórmula pronta. Os países vão aprendendo. As instituições americanas se transformaram imensamente depois do fim do século XIX. Na Europa, a mesma coisa. Agência, não é agência, como é que é o desenho, como é que faz. O Chile está o tempo todo ajustando o desenho da sua política educacional, da governança, dos controles, né? E esse processo de aperfeiçoamento contínuo, até porque a tecnologia muda. Você aprende com os outros e, de repente, a Finlândia está com alguma coisa de educação nova, bacana, vamos copiar, ou a França, ou o norte da Espanha, que tem uma educação, ou a Áustria, tem técnicas novas, e vamos copiar. Ou tem uma nova tecnologia surgindo numa área de computação, ou em alguma outra área que pode ser útil. A gente não consegue fazer isso, infelizmente. A boa notícia, William, é que as empresas estão mais sólidas do que estavam em 13 e 14. Quando a gente olha o balanço, pelo menos as grandes, você não tem grandes sinais de problemas de crédito, né? O balanço das empresas estão razoáveis. E acho que também está todo mundo já chamuscado pelo passado,
se previne mais, fala, olha, esse é um país que hoje está tudo bem, daqui a 1 ano e meio, não. Porque, veja, investimento 5 anos à frente, 10 anos à frente. Não estou olhando só esse ano ou ano que vem. Né? Isso acho que reduz o possível impacto das dificuldades à frente. Por outro lado, a gente tem um problema muito grande acontecendo. Os gastos obrigatórios não param de aumentar. O judiciário não para de aumentar os seus próprios gastos. Né? O judiciário brasileiro é extremamente caro e não só isso. Dá uma quantidade de decisões eliminares, BPC, outros benefícios. De novo, você acha que as regras de concessão de um benefício são limitadas e ser ampliadas? Ótimo. Vai no Congresso, aprova uma medida de lei, amplia o benefício, mas não dessa maneira, dessa indústria que se criou ao redor dos benefícios no Brasil, que dão precatórios, e são parte dos precatórios, de 100 bilhões de reais que estão chegando esse ano, e não vão parar de aumentar. Então, você tem os precatórios que não param de aumentar, e hoje, alguns desses precatórios têm 10 anos ou mais, então, nos últimos anos ainda vão chegar e vão continuar aumentando. Você tem as emendas parlamentares que não param de aumentar, você tem os gastos obrigatórios que continuam crescendo no Brasil, e isso vai asfixiando. E o que é pior? Então, mas aí você colocou a questão fundamental também, que é praticamente a gente volta para o começo do programa. Você usou a expressão agora, isso está sufocando. O que você usa como expressão para ir para o verbo sufocar é o peso da questão fiscal. Ou ela digamos, eu estou tentando aqui ser poliana, Marcos Mendes, ou a crise fiscal, embora seja sufocante, não é tão sufocante que a gente possa pensar em levar business as usual. Não, isso tem um limite, né? Você não sabe qual é claramente o limite para a dívida pública. Passou de X% do PIB, deu tudo errado, né? As pessoas vão testando os limites, né? E como tem essa descoordenação no processo decisório e, por outro lado, uma convicção muito grande do governo de que precisa ir via fiscal para atingir os seus objetivos, seja econômicos, seja eleitorais, testa-se o limite o tempo todo, né? E daí é por isso que, em algum momento, você entra ou num processo inflacionário para corroer a dívida pública, ou você entra num processo estilo Plano Collor, alguma coisa desse gênero, que eu espero que não se repita na sociedade brasileira. Thaís. Achei interessante o Marcos falar de descoordenação, porque essa é uma característica muito marcante desse terceiro mandato do Lula, né? Uma falta de coordenação, né? Uma falta de organização, de como, inclusive, fazer aquilo que eles acreditam, né? Por mais que a gente aponte aqui os erros, mas até para fazer aquilo que eles acreditam, eles estão mais desorganizados e descoordenados do que nos governos anteriores. E, certamente, isso tem um custo para o país. A minha percepção, Marcos, eu também converso, até por dever de ofício, converso muito com o setor privado. Primeiro, essa coisa inusitada de um governo com a experiência que tem, né, do Lula estar no seu terceiro mandato, e o PT, o próprio partido e a forma como ele trabalhou para montar esse governo, que também é experiente, afinal de contas ficaram 3 mandatos e meio no poder. O inusitado é essa falta de coordenação, essa desorganização, uma incompreensão de como fazer o que eles querem fazer no mundo de hoje. Então, esse é um ponto que me preocupa, porque essa desorganização, essa descoordenação pode acelerar ou não o processo de piora da condução do governo nos próximos 2 anos. Eu costumo dizer o seguinte, o Brasil já teve a proeza, Marcos, de entrar numa recessão profunda quando o mundo crescia. A proeza de crescer e se fortalecer, inclusive institucionalmente, quando o mundo está fragilizado, tanto economicamente quanto politicamente, eu acho que o Brasil não tem. A gente nem teve tempo, né, Marcos? Mesmo indo para o streaming, de pegar algo que vocês tangenciaram em vários momentos da nossa conversa hoje, nessa edição do WW Especial, que é o quadro Lá Fora, que é um quadro de profunda transformação, sobretudo a palavra da moda, né? Vibe shift, a mudança de clima, de onda, é um outro tipo de onda, que transcende a análise puramente econômica. Como é que você está vendo isso?
Vamos lá, vamos separar aqui em duas etapas. Quer dizer, uma, para pegar o gancho do fim aqui, tem muito problema com o tratado que vai aparecer mais tarde. Os precatórios é um deles. Ou vai ter um diálogo entre judiciário, legislativo, executivo, porque não vai parar de aumentar. A gente está pagando as contas de anos atrás. Tá? E, de novo, porque o judiciário cria regras, interpreta a norma, as normas não são bem escritas, e aí isso vai aumentando, enfim. E vários grupos garantem que a sua despesa está indexada, e depois que a despesa pública no Brasil aumenta, você não consegue cortar. Então, tem um problema com o tratado seguinte: se parar tudo agora, vai continuar a piorar o fiscal mais para frente. Só esse é o alerta. O mundo lá fora, William, aí é uma pena, a gente perdeu a oportunidade. O mundo, para os países emergentes, foram 30 anos ótimos, 40 anos, apesar da crise de 2008, foram 30, 40 anos ótimos para o mundo emergente. A China tirou o quê? 500 milhões de pessoas da pobreza. A Índia, Malásia, Tailândia, olha o leste europeu. O mundo emergente se beneficiou imensamente Você está dessa falando fase. De uma geração, né? Você está falando um período uma geração, de 25 a 30 anos. De 90, começo dos anos 90, tá? Até agora, há pouco tempo. Tá? Até a década passada. De muito crescimento. Crescimentos de 6% ao ano, né? O Brasil aproveitou pouco esse período. A gente ficou recalcitrante em entrar nessa agenda. A gente viu o Chile crescer. Quem diria que Panamá ia ser 2 vezes mais rico que o Brasil? Pois é. Né? O Chile bem mais rico que o Brasil. Não era quando eu nasci. Né? O Sudeste da Ásia. A gente perdeu um pouco o bonde. Então, o Brasil cresceu bem na década de 2000? Cresceu. Quando você olha o resto do mundo, a gente foi medíocre. Então, infelizmente, o bonde passou e a gente não quis entrar no bonde. A gente se beneficiou, o ciclo de commodities foi muito bom no Brasil. O Brasil fez coisas muito boas no governo Fernando Henrique e acho que do governo Lula no começo. Mas a gente aproveitou pouco, muito menos do que poderia, e agora o mundo vai ser um mundo mais difícil e a gente vai estar mais despreparado para um mundo mais difícil. É uma pena. A gente no Brasil não perde uma oportunidade de desperdiçar uma oportunidade. Essa frase é maldita, mas é horrível de ouvi-la, mas tem que ser dita. Marcos Mendes, o que a gente vai ver acontecer lá fora? Bom, não é muito a minha especialidade, né? Mas o que a gente está vendo Eu estou falando uma mais em termos de tendência... consequência para nós. Não, o que a gente vê de tendência geral no cenário internacional é o famoso processo de desglobalização, com aumento de tarifas, um aumento, um governo dos Estados Unidos se tornando mais intervencionista, mais mercantilista e, portanto, e mais voltado para dentro, né? Os Estados Unidos saindo da sua postura tradicional de polícia do mundo, de apoio de forças armadas na Europa, no Oriente Médio. Então, o potencial de conflitos aumentado, né, por conta da retirada dos Estados Unidos desse papel de intervir nas crises. Isso gera uma tendência de aumento da inflação nos Estados Unidos, aumento de juros nos Estados Unidos, valorização do dólar, piora das moedas internacionais, desvalorização das moedas, principalmente do terceiro mundo, e, sobretudo, menor espaço de comércio, né? Então, como o Marcos Lisboa falou, a gente teve décadas em que a gente podia ter aberto a nossa economia para buscar ser mais competitivo, mais produtivo, e não fizemos isso no período que nos beneficiava, né? Continuamos com uma economia muito fechada, o novo governo trouxe de volta uma série de políticas protecionistas, é incrível como, pela milésima vez, estão tentando reconstruir a indústria naval brasileira, à base de subsídios fiscais. Então, agora, não há dúvida de que o cenário internacional vai ficar mais desfavorável para a gente, com algumas vantagens específicas e passageiras, como, por exemplo, se tiver alguma rusga maior dos Estados Unidos com a China, abre algum mercado para o Brasil mandar para o exterior ou para os Estados Unidos, alguma coisa que a China mandava, mas isso é muito pequeno frente a uma possível desestruturação
do volume de comércio internacional. Você consegue dormir com essa situação? Para encerrar nossa conversa, você tem a última palavra. Não, eu durmo preocupada, eu tenho dormido bastante preocupada com o Brasil, né? Essa coisa do momento da desglobalização, né? Como diz o Marcos, a gente não aproveitou, a gente nem ficou globalizado, né, Marcos? O Brasil não se globalizou nessas últimas 3 décadas, né? Pelo contrário, a gente ficou aqui achando que conteúdo nacional ia nos salvar e, enfim, por aí vai. O meu receio, William, a gente passou aí, acho que a última década e meia, né, tratando da mediocridade do Brasil, de como a gente se contenta com a mediocridade, faz muito pouco e para tudo tem limite, né? Então, assim, a gente dizia, o Brasil corre risco de continuar sendo medíocre e tal. Eu acho que nós estamos trocando a mediocridade pela irrelevância, é isso que me tira o sono. Tomara que não tire de vocês. Tem frases duras que a gente é obrigado a ouvir. Queria começar por você, Thaís, agradecer a tua disposição. É duro despedir de mim, mas muito a gente já vai estar junto já. Muito difícil, muito difícil. E obrigado. Você está trabalhando a beça, achou um tempo para nós aqui, o WW Especial. Queria agradecer lá em Brasília, que participou remoto do programa, Marcos Mendes. Marcos Mendes, muito obrigado pela disposição, dedicar seu tempo a nós. Igualmente aqui, presencial Marcos Lisboa, muito obrigado. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.